Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gente da Gente. Hoje mais uma história emocionante, como sempre, né? Com nossa amiga Valéria, uma mulher guerreira, mãe, feirante, uma serva de Deus. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Casa dos Salgados, Mantron Fair, Casa do Pará, Cardoso Casa de Carnes e Rancho das Abelhas. Boa noite, Valéria. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite a todos, a grande paz do Senhor Jesus a todos. E nós vamos começar aqui com a sua história, que eu sei que é maravilhosa e emocionante. Então, começa contando para nós, Valéria, aonde você nasceu? Então, eu sou pernambucana, sou de uma cidadezinha chamada Panelas de Miranda. Vim para cá em 97. Vou lá todo ano, que tem minha mãe, né? Tinha meu pai, tem alguns irmãos lá e outros aqui. E durante a pandemia não pude ir mais, que né, correria, Sim, ninguém também poderia, fechou tudo. Né? Mas dia 11 eu estou indo lá ver minha mãe. Que bênção, que maravilha. Sim. E é um lugar abençoado, né? Abençoado. Eu não conheço Pernambuco, mas eu ouço dizer que é um lugar maravilhoso. Muito bom, muito bom. Aconselho quem não foi lá procurar um tempinho, quando Deus preparar, porque tudo tem que ser preparação do Senhor para poder ir lá conhecer. E eu já vou entrar assim dentro da sua história. Eu quero que você conte para nós quando começou a sua vida como feirante. Conta para nós essa experiência. Então, vim para São Paulo em 97, vim para cuidar de uma sobrinha minha. Quando chegou aqui, não era exatamente aquilo. E a minha irmã, que mandou me buscar para cá, ela arrumou um emprego em casa de família para mim. E trabalhei aproximadamente uns 6 meses. Depois eu conheci o Maurício, que é o pai das minhas filhas. Casei e aí fui para a feira, porque ele já era feirante. E da feira não saí mais, né? Como vocês sabem, sou mãe de 4 filhos. Criei e continuo criando minha família da feira, que hoje também vou criar o meu neto da feira, e quando Deus preparar algo que eu ainda não sei, porque nós não entendemos o que é que Ele tem preparado para nós, se for da vontade dEle, um dia eu saio da feira. Caso contrário, vou permanecer da maneira que estou fazendo, do jeito que estou fazendo, porque até hoje deu certo. Graças a Deus. Eu quero perguntar para você como que é a rotina da feira. Porque, como eu sempre costumo dizer para todos, né? Todo mundo vê só a barraca pronta, vê o pessoal vendendo, mas não vê o antes. Eu quero que você fale um pouco para nós como que é o antes, né? Você tem que fazer a compra. Conta um pouquinho para nós. Como você mesmo falou, Priscila, as pessoas elas têm a mania, em geral, de olhar só o que está exposto, mas por trás de toda a história, de tudo aquilo que está exposto, existe uma história. O feirante, ele tem uma vida um pouco sacrificante. A gente acorda, eu, por exemplo, acordo às 3 da manhã, mas tem feirante que meia-noite já está na rua. E a gente vai para a feira, a gente descarrega caminhão, a gente monta a barraca, a gente tem que preparar todas as mercadorias, deixar aquele cenário bonito para quando começar a chegar o povo para a gente atender. Acabando a feira, é o outro processo. A gente carrega tudo de novo e aí nós vamos para o Ceasa carregar para o dia seguinte. Então tem dias que eu fico 14 horas fora da minha casa. Tem dia que eu chego em casa, tomo banho, vou para a igreja, tem dia que não dá para ir. Porque é uma vida sacrificante. Não é uma vida que eu vou falar para você que é ruim. Porque, como eu falei para você anteriormente, eu crio minha família da feira. É um trabalho digno, eu amo fazer o que eu faço, mas é um serviço que não é para qualquer um. É um serviço meio complicado. E você falou da sua família. E hoje a sua família, os teus filhos, são os seus braços direitos na feira. Exatamente, Priscila. Houve um tempo que eu me separei. E antes de eu me separar, a gente tinha algumas pessoas que nos ajudavam. Mas quando veio a separação, veio uns problemas financeiros juntos também. E o que é que acontece? Nós se unimos mais.
Era eu e a Emily e Evelyn, que são as mais velhas. A Emily é a minha mais velha e a Evelyn é a do meio. Então, era nós três, né? Tivemos que regaçar a manga e colocar a mão na massa, literalmente, né? Questão de sobrevivência. E foi um período muito difícil. O Roger e a Rayane, que são gêmeos, são os caçula, era pequenininho, eu deixava com o meu cunhado, que me ajudava, né? Que a gente na época não tinha condição para pagar para ninguém. E nós fomos trabalhar e foi um processo doloroso, um processo difícil, mas foi um processo onde Deus aperfeiçoou todas as coisas, porque através do processo, eu quero deixar bem claro que nem tudo que é ruim é para a morte. É isso. Entendeu? Muitas vezes nós estamos olhando um ângulo da vida e nós falamos assim, é o pior que existe. Aí o Senhor, ele traz resposta, porque muitas coisas, Deus, ele não te responde por quê, e sim para quê. Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir, ele vai falar aquilo que é necessário você ouvir. E na época eu perguntava para Deus, eu ainda não conhecia a palavra, mas eu já ouvia falar desse Deus. E eu falava assim, meu Deus, como que pode a gente ter que passar por tanta coisa, tantos problemas, tanto processo? Mas o processo, ele trouxe amadurecimento para mim, como mãe, me trouxe amadurecimento como pai, porque eu criei os meus 4 filhos, eu e Deus. Deus sempre em primeiro lugar em tudo. Em tudo, porque se você falar para mim que você não tem Deus, você não tem nada. Porque não adianta você ganhar todas as coisas do mundo e perder o que é mais importante, que é o reino de Deus. Então é importante a gente fazer um balanço. E no processo também Deus uniu muito minha família, porque não é aparência, nós somos muito unidos. A gente não sai para lugar nenhum e a gente não vai a lugar nenhum se não estiver todos unidos. E depois o Roger Rene cresceu também e cresceu da mesma maneira. Deus aperfeiçoa na obra e nós trabalhamos em família. Nós trabalhamos os 5 juntos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você dirige o caminhão que leva a mercadoria para a feira e para o Ceasa. Antes também era assim ou você teve que se adaptar depois? Então, Priscila, a minha vida ela nunca foi fácil. Eu acredito que tem pessoas que não conhecem minha história e ela olha de fora como outras histórias e elas não entendem, elas não têm conhecimento e elas falam aquilo que elas vê. Mas é necessário que quando você pegar um livro, primeiro você abrir para você entender o conteúdo. Não sair falando só o texto que tem na capa do livro. E eu tive que aprender a dirigir quando eu era casada. Eu fui casada com um pernambucano. E o pernambucano, para ele, mulher tinha que lavar, passar e cozinhar. Mulher não tinha que ter acesso a um volante de um caminhão. E eu aprendi a dirigir caminhão sozinha, graças a Deus, porque senão depois, além de 4 filhos, eu tinha que pagar um motorista. Então foi desde sempre que eu dirigi. Eu comecei a dirigir caminhão, eu tinha 17 anos. Nossa, que força de vontade, né? Porque dirigir já não é uma coisa fácil. E ainda mais caminhão, né? Realmente, Deus, ele capacita. Basta você ter a força de vontade e o restante entregar na mão de Deus que ele faz. Isso é extraordinário. E o que eu mais acho lindo na sua família é realmente essa base, é a união. É a união. A gente passa e vê aquele amor, aquele carinho. E eu tenho que te parabenizar pela força, pela mulher guerreira que você é. Você é exemplo para muitos. Eu te conheço há pouquíssimo tempo, mas eu tenho em você um amor, uma empatia, um carinho muito grande, porque é uma mulher verdadeira. É uma mulher que... Eu vou me emocionar, mas é inevitável. Desculpa. É isso, gente. É falar o que sente. É exatamente o que eu sinto. É uma mulher extraordinária. Que passa a verdade, que abraça. Acho que não tem nem 2 meses que a gente se conhece, mas eu tenho em você um porto seguro. E isso é tão difícil a gente encontrar hoje nas pessoas. E eu acho, por isso que eu quis te trazer aqui, para você nos contar que nada é fácil. Mas quando nós temos a base, que é Deus, a gente supera.
E você é exemplo disso. Por isso que eu acho muito importante a sua presença, você nos mostrar quem está lá, porque todos nós temos os momentos de dificuldade, só que a gente tem que dar a mão àquele que está ali por perto, que você sente que é da parte de Deus. Num momento muito delicado da minha vida, a Valéria foi a pessoa que me abraçou, que me disse palavras vindas do céu. Eu tenho um carinho muito grande pela Valéria e por isso que eu me emociono todas as vezes que eu falo dela, porque é uma mulher que quem tem o prazer, quem tem a oportunidade de estar perto, tem muito que aprender. Tem muito que aprender. Eu te agradeço por isso. Eu que sou grata. Então, Priscila, existem uns segredos da vitória. As pessoas hoje, elas olham e elas falam assim, eu gostaria de ter uma família como você tem. Nós sabemos que lidar com família não é fácil. Não é. Não é fácil. Hoje nós vemos pais que acham que um celular, uma TV para o filho já é o suficiente. Mas nos dias de hoje eu quero falar para vocês que quem pensa dessa maneira está completamente errado. É base, é estrutura, é conversar, é trazer a família para perto, é mostrar os valores, é falar para eles que é necessário andar na contramão do mundo. Tem que mostrar a realidade para o filho todos os dias. E o mais importante, não mentir para o filho. Você não pode mentir para o filho, não pode deixar ele pegar você em hipótese alguma, não falando uma coisa e vivendo outra. Por quê? Você não pode cobrar de mim aquilo que você não faz. Exatamente. Você não pode falar para mim assim, Valéria, você está errada quando você age pior. Então, dentro da minha casa, eu procuro ser exemplo. Não sou perfeita, não sou a pessoa melhor do mundo, mas eu procuro andar corretamente. Para quê? Para ser um exemplo, não para o mundo. Eu acredito que com a minha história, aquelas pessoas que me conhecem e convivem comigo, mesmo não me conhecendo, elas sabem que eu estou sendo sincera e verdadeira, mas eu procuro ser sincera e verdadeira, principalmente dentro da minha casa. Porque todas as vezes que eu sento com os meus filhos, eu tenho a oportunidade de falar para eles e não ouvir, mas eu faço isso porque a senhora faz. Eu falo para eles, olha, se vocês vão se espelhar em mim, então procure se espelhar da maneira certa, fazer aquilo que eu faço, andar de cabeça erguida, falar a verdade. Falar a verdade, você vai ter muitos amigos? Não. Você vai ser amada? Não. O povo vai gostar de você? A maioria não. Mas é assim, olha, a palavra do Senhor, lá em João 8,32, vai falar, aquele que conhece a verdade, é a verdade que vos liberta. Não é a minha verdade, não é a sua verdade. É a verdade, é a palavra. Quando nós conhecemos ao Senhor e nós tentamos fazer as coisas certas, nós temos que deixar as coisas do mundo de lado. E as coisas do mundo já não tem que nos dar mais prazer. Porque quando nós vivemos no mundo, as coisas do mundo traz prazer. Porque se eu falar para você que o pecado é ruim, eu vou estar mentindo. O pecado é bom, porque senão ninguém pecava. Todos os dias nós pecamos. Mas até para pecar, tem que ser um pecado diferente, é um pecado novo. Porque quando nós conhecemos as coisas certas, a nossa própria consciência nos acusa daquilo que nós fazemos de errado. E hoje eu tenho uma família estruturada, mas para ter essa família estruturada, ela me custa um tempo. O tempo que eu poderia tirar para mim, eu volto para minha casa, para minha família, é voltado para aquilo que eu acredito que é importante. Porque eu não tive uma estrutura familiar. Eu tive que aprender no decorrer do tempo, eu tive que aprender com o mundo. E aprender com o mundo não é fácil, não é todo mundo que vai aguentar. Você entendeu? Eu escuto pessoas falando assim, olha, eu sou frustrada, eu faço coisa de errada porque eu não tive uma estrutura. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, porque se eu levasse isso pra minha vida, eu poderia estar aqui falando pra você diferente. Priscila, eu sou assim, eu sou dessa maneira porque eu sou revoltada, eu não tive uma mãe que me aconselhasse, eu não tive um apoio de família, e não é verdade. A vida me deu um limão e eu aproveitei as três coisas que há em um limão. Eu aproveitei a casca, aproveitei o caldo e aproveitei a semente. E plantei a semente. E plantei com amor. E hoje eu colho, hoje eu vivo aquilo que eu plantei lá atrás. Então, quando nós queremos
ser diferente, nós vamos conseguir ser diferente. Fácil não é para ninguém. Jesus mesmo falou: no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e nós vamos vencer também. Mas para vencer as coisas erradas, é você aprendendo o que é certo e praticando a verdade, sempre. É isso, eu acho que é aquele negócio. Tem gente que fala assim, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá totalmente errado. Você tem que ser exemplo. Quando se tem uma família dentro de casa, você precisa ser o exemplo para exatamente o que a Valéria disse, ser o alicerce abaixo de Deus, né? Então, assim, é por isso que eu falo, a gente aprende muito ouvindo a Valéria falar. E agora eu vou entrar num assunto que nós já estamos falando sobre ele, mas eu quero aprofundar um pouco mais, que é falar sobre Deus, a importância que Deus tem na sua vida. Então, Priscila, como eu já falei para você, já citei aqui, quando eu me separei foi um processo muito difícil. Separação não é fácil para ninguém. Sempre tem alguém que vai sair perdendo muito mais. Mas eu não conhecia a palavra, eu não tinha entendimento das coisas do reino. Né? Eu vivia junto, não era casada no papel, não tinha esse vínculo maior, mas hoje nós entendemos o que significa uma aliança, o que significa um casamento, né? E foi um momento muito difícil, foi um período que, além de uma separação, veio uma crise financeira. A crise, ela bateu na minha porta. Eu vivi os piores momentos da minha vida, o qual eu devia muito, eu não. Eu tive que assumir uma responsabilidade a qual não era minha. E eu assumi, como eu falei para você, é importante nos dias de hoje, você falar que sim é sim e não é não. Sim. E não se contradizer naquilo que você fala. Você está convicto daquilo que você anda falando e fazendo. E como na feira de quinta, tem um amigo nosso, um irmão, uma família que me abraçou. É por isso que eu falo para você, hoje eu passo aquilo que eu tenho. Porque lá atrás alguém também me passou. E se chama Pastor Marcos. A gente fazia a mesma feira de quinta junto. E eu estava desesperada. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Eu estava no fundo do poço, literalmente. Devendo muito e com 4 filhos. Mas não conhecia a palavra, não conhecia a Jesus. Ouvia falar do Senhor, mas não sabia como é bom andar com ele. E a gente, toda quinta-feira, nós tomávamos café da manhã juntos. E ele, toda vez que ele tinha oportunidade, ele falava de Jesus para mim. E quando foi um dia, ele falou para mim assim, vai fazer uma visita na nossa igreja, que é no Grajaú. E eu falei, eu vou sim, pastor. Eu estava muito, muito desesperada, muito, muito. E ele falou assim, olha, irmã, quando nós conhecemos a verdade nos liberta de uma tal maneira, porque se você parar para analisar, Priscila, até a nossa mente, ela mente pra gente. Porque quando estamos desesperada, a nossa mente, ela fala pra gente que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, que o projeto é falido, que as coisas não tem mais jeito, que nós somos totalmente derrotados. Mas quando nós conhecemos a verdade, de tudo isso nós somos libertos. Porque nós vemos que não é verdade o que o inimigo nos acusa. E naquele dia, ele começou a ministrar sobre isso na minha vida, e eu tomei por verdade a palavra do Senhor. E eu falei, meu Deus, se realmente o Senhor fez na vida dele, porque existe um testemunho na vida dele que serviu para mim, que bateu naquele momento. Eu acho muito importante que quando nós vamos falar de algo, nós falar daquilo que nós vivemos. E não falar de história de carochinha, eu li no gibi, porque não vai servir pra gente. Tem pessoas que é sarada de conviver com a gente, não destaca a gente diariamente, mas de conviver com a gente, saber do que nós passamos, automaticamente elas são curadas, porque elas vê o que o Senhor faz na nossa vida.
E eu vi uma grandeza de Deus na vida deles, da família, porque ele é casado com a pastora Lília, pais de 3 filhos lindos, que eu amo essa família, o processo que eles passaram, e no pior momento, todos se afastaram, mas o Senhor se fez presente. Isso foi numa quinta e no domingo eu fui para a igreja, eu fui fazer uma visita na igreja. E quando eu cheguei lá, eles me deram uma oportunidade. E com essa oportunidade foi muito engraçada, porque é coisas novas, é coisas diferentes, são hábitos diferentes. Você vem do mundo e quando você chega na casa, a casa tem regras, a casa tem ordem, a casa tem dono. E eu falei naquela oportunidade, eu creio que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E naquele dia o Senhor falou, filha, tu já não sabia o projeto que eu tinha para tua vida, os planos que eu tinha para tua vida, mas o que eu tinha para tua vida, para tua casa, para tua família era tão grande que se eu te falasse o processo que tu tinha que passar para chegar onde tu vai chegar, tu não teria chegado, tu não teria aguentado. Tu talvez se eu tivesse falado para José que para ele se tornar governador do Egito, ele tivesse que passar pelo processo que ele passou, ele teria ter recuado. Então, muitas coisas no caminho, Priscila, o Senhor, ele não fala pra gente. Ele passa com a gente. Lá na frente, nós vamos entender por que que se fazia necessário passar. Era para o nome do Senhor ser glorificado. E na minha casa havia uma atribulação. Jesus não se fazia presente e o inimigo reinava. E a Emily, ela me dava muito trabalho. A Emily é minha filha mais velha. Ela me dava um trabalho que era só Jesus na causa. E eu não sabia lidar com aquela situação. Eu não tinha entendimento. Então eu achava que bater, brigar era a melhor solução. Mas quando eu levantei a mão e confessei, falei, Jesus, eu te aceito na minha vida. Porque não foi eu que achei Jesus, porque em nenhum momento ele esteve perdido. Eu sim estava perdida. Sim. Estava perdida, não sabia a direção e nem o rumo. Foi ele que falou assim, filha, eu chego na situação e mudo o quadro. Né? Vem, só aceita a minha maneira, porque com o pai tem ordem, tem decência, não é bagunçado, não é do jeito que nós queremos. Sim. Tem que entender as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, para ser obediente, para poder viver as coisas do Senhor. Ele mudou a minha história. Ele mudou, Priscila. Ele mudou. Eu e minha família, nós nos batizamos. Eu e a Emily e a Evelyn nos batizamos. O pastor Marcos que fez o nosso batismo. Depois, em seguida, veio o Roger e a Rayane. E hoje eu posso falar para você. Não tem eu e não tem meus filhos na minha casa, tem Deus. É Ele que reina, é Ele que manda, na minha casa tem paz, na minha casa tem ordem, tem decência e tem dono. E hoje tudo que eu vou fazer, primeiro eu pergunto para o Senhor está nesse negócio? Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer todas as coisas, me ajude aqui, vem aqui. E o Senhor, Ele deu um outro rumo para a minha vida e para a minha casa. Tinha momentos na minha vida que eu achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Porque Deus está sempre no controle daquele que nele confia e espera. Exatamente, eu acho que aí você falou tudo. Ele faz, mas Deus é tão perfeito, maravilhoso, que ele só age na vida daquele que abre a porta para ele entrar. Ele não entra sem ser convidado, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então é maravilhoso, é extraordinário quando você permite que Deus haja dentro da tua casa, dentro da sua família e toma outro rumo. Tudo bem que nós vamos ser provados, testados, mas em tudo Deus é glorificado. Porque quando a gente está em sofrimento, em tribulação, você vai aos pés de Deus, faz aquela oração que vem da alma, que vem do fundo do coração, e ali você sente aquele alívio, aquela coisa, aquela paz, que antes da gente conhecer a Deus verdadeiramente,
Você podia até fazer uma oração, mas não era com essa força, né? Com esse temor, com essa certeza. E é maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso. E eu vou te perguntar também agora sobre família. Você já estava falando sobre a família, mas agora nós vamos abranger todos, né? O que a família é para você? Priscila, a família para mim é meu tudo. Eu não sei viver sem minha família. Eu não tive família. Eu eu sou uma pessoa que, se eu for falar para você desde lá de trás, é bem triste. Eu sou uma pessoa que eu não tive aquela oportunidade que hoje eu dou para meus filhos. Ia para a roça e quando eu queria ir para a escola, minha mãe dizia que não, porque tinha as obrigações e colocou para trabalhar em casa de família aos 10 anos e aos 14 eu já estava em São Paulo. Então eu não tive uma estrutura familiar. Eu aprendi, como eu já falei para você, no mundo e foi dolorido. Então família para mim abaixo de Deus é tudo. A família, quem construiu a família é o próprio Deus. O inimigo, ele não tem família. É por isso que ele age tanto na família. Porque a família é projeto do Senhor para nossas vidas. É coisa linda a família. Criei os meus 4 filhos só. Nós somos muito grudados, nós somos unidos. Tem hora que a gente se estranha um com o outro. Não posso mentir para vocês, falar é sempre maravilhoso. Não. Mas na minha casa é proibido alguém dormir um de mal do outro. Ainda que a gente brigue, fale alto um com o outro, que é normal entre família, mas daqui a pouco nós estamos todos de bem. Na minha casa, todos os filhos, meus filhos têm cada um quarto. E eles todos vivem no meu quarto. Né? O meu quarto parece o quarto, sabe aquele quarto assim que todo mundo que chega lá vai pro meu quarto? A Evelyn, que é minha filha do meio, tem um sofá no meu quarto, ela abre o sofá, ela dorme no sofá. Eu, como sou, meu marido é Jesus hoje, e o Roger, que é meu filho, dorme comigo. E às vezes tá a Emily, que é a casada, a mãe do Lucas, tá do outro lado. Aí tem uma cachorrinha também que tá em cima da cama. Então é aquela coisa assim que é todo mundo grudado. E na minha casa, eu sou das antigas. Então eu prezo esse negócio de mesa. Eu acredito que quando Jesus ele trouxe os seus discípulos para a mesa, foi para dizer assim, olha, somos todos iguais. É isso. Mas o recado foi dado de maneira que nem todos conseguiram entender. Quem senta na ponta paga a conta. Jesus teve que pagar um preço muito alto. Mas quando ele se sentou na mesa com seus discípulos, ele falou assim, ó, aqui não tem bom, aqui não tem ruim, aqui não tem melhor. Somos todos iguais. Eu acho que nos dias de hoje a família ela perdeu essa essência que não deveria se perder. Eu ouço muito família falar para mim assim, olha, eu chego em casa e minha esposa tá na cozinha e eu vou pro quarto e tomo banho e boto o pé no sofá, vou assistir jogo e vou buscar o prato de comida e trago pro quarto para comer no quarto. O meu filho leva o prato de comida para comer no quarto. Eu, particularmente, na minha casa, eu não aceito isso. Também não Família aceito. Tem que sentar à mesa. Sentar à mesa, comer junto, olhar um no olho do outro, debater questões, falar o que está certo, o que está errado. Quando vai fazer algo, um comunicar ao outro, olha, isso aqui está certo, isso aqui dá. Eu falo que lá em casa, muitas vezes eu sou mãe, sou pai, muitas vezes eu me coloco no lugar de filho. Porque até para mim no Pernambuco agora ver minha mãe, eu vou porque nós entramos em uma concordância. Eu queria ficar uma semana e eles falaram, mãe, é muito tempo, a gente nunca ficamos longe um do outro. E 2 dias tá bom para a senhora? Tá ótimo. Estamos em concordância? Amém. Porque família que vive unida, o Senhor se faz presente. Família tem que estar em concordância em tudo. Vai comprar algo, sentar todos. Olha, vocês estão de acordo com isso? Ah, não, mas tem pessoas que falam, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. A vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero.
E eu acho isso muito errado. Eu, particularmente, eu não concordo com isso. A Emily é casada, hoje ela ainda está na minha casa, ela tem um apartamento dela, mas ainda não mudou. E ela, por ser casada, ela poderia fazer a vida dela o que ela quisesse. Mas não, tudo que ela vai fazer, ela chega, mãe, o que é que a senhora acha disso? Mãe, a senhora acha que tá certo? E eu falo, tá certo, não tá certo? Vamos orar a Deus e vamos ver o que é que o senhor quer para nós, quer para você, se é o correto ser feito ou não. Porque toda vez, Priscila, que nós passamos os pés pelas mãos e fazemos da nossa maneira, pode ter certeza que alguma coisa vai dar de errado. Então, quem tem família, cuide. Família é tudo que há de melhor. Olha, não existe nada melhor. Eu estou aqui agora com vocês, daqui a pouco eu estou indo para minha casa e eu volto para onde? Para o seio da minha família. Né? E quem vai ficar aqui com você é sua família. Então eu acho que família é assim, abaixo de Deus é a coisa mais importante. Eu também concordo. Você disse tudo também. Eu também, aqui dentro da minha casa, a mesa é sagrada. Café da manhã, almoço. Café da manhã não, porque um sai uma hora, outro sai outra mais. A hora do jantar, ela é preciosa. Tem que sentar todos à mesa e ali a gente bate papo, a gente se alimenta. Eu acho que é sagrado demais a mesa. É sagrado demais. Eu também não concordo de cada um ficar num canto, porque aí vai perdendo a essência, vai perdendo a intimidade. E aí, depois que perdeu a intimidade, é complicadíssimo. Você falou do Lucas, e nós queremos saber como que é a experiência de ser avó. Ai, meu Deus. Ai, Priscila, quando a Emily ela decidiu casar, eu não estava de acordo, né? Foi uma história. A minha vida, ela tem muitas histórias. Eu tô contando aqui para vocês por cima, até para ganhar tempo, né? Eu não queria, mas não é que eu não quero que minha família construa a família. Eu acredito que existe há um tempo determinado para todas as coisas. E não se faz necessário a gente atropelar as fases das nossas vidas para chegar lá na frente mais rápido, atropelando as coisas. E a Emily atropelou algumas coisas para se casar e casou, amém, tá bem, graças a Deus, né? A gente aprende que crente não namora, crente casa. E casou mesmo e ficou grávida e perdeu um bebê. E foi assim a maior tristeza, porque a Emily ela ficou meio depressiva. Foi um momento difícil que nós vivemos. Ela sofria muito, eu vi ela chorar muito e eu ouvi ela falar até que não tinha mais motivo para viver. Mas eu sirvo um Deus vivo, um Deus que ele fala que ele vai fazer e ele faz. O homem promete, no dia seguinte ele diz assim, eu não vou fazer e ele não faz. Mas se Deus falar que vai fazer algo, passe céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. E um dia o Senhor falou para mim que ia dar um filho para minha filha. E eu falei para ele, eu creio, Senhor. E quando passou um tempo, ela chegou para mim, eu cheguei do Ceasa, e ela chegou para mim e me deu um sapatinho. E eu confesso para você que naquele momento eu tomei um susto. Não um susto porque eu ia ser vó, mas o susto pelo que nós já tínhamos passado, né? O susto que a gente tinha passado. Sim. E eu sabendo das limitações dela toda, né? Que a Emily, existe umas limitações para o homem na vida da Emily, né? Mas para Deus não existe limite. E passou o tempo, foi uma gravidez difícil, complicada, muito difícil mesmo. Nós vivemos um momento assim de 9 meses. Eu falo que nós vivemos assim os piores momentos, apreensível, porque a Emily ela chegou a cair 3 vezes. A Emily ela caiu, a nossa casa é sobrado, ela caiu do 4 degraus, ela desceu até lá embaixo, ela se machucou toda. A Emily caiu no corredor da nossa casa, a Emily caiu na feira em cima das caixas, grávida. Mas o projeto é de Deus. Então não existe projeto falido da parte do Senhor. O Senhor havia ter feito uma promessa para nossas vidas. E aí veio Lucas. Lucas Levi. O Lucas é uma bênção na nossa vida, Priscila. O Lucas é
é uma criança, ele veio já abençoado. E ele veio abençoado e abençoando outras pessoas que estão em volta dele. Porque ele nos traz alegria, ele completa o nosso dia. Ele é uma benção, assim, literalmente. Ser vó é a melhor coisa do mundo. A Emily fala assim pra mim: mãe, a senhora beija, põe dengo, depois à noite eu que sofro, né? Eu falei: então, eu sou vó, não sou mãe. A minha parte de mãe eu já fiz. É E eu isso. acredito que com as minhas falhas e meus defeitos, eu, graças a Deus, eu não tenho que reclamar, porque eu tenho uma família que é um exemplo. Pode não ser o melhor exemplo, mas é um exemplo. É isso. Porque a Emily, ela casada, é inteligente, é estudada. A Evelyn, esse ano, a semana que vem, ela faz 21, a Evelyn, e ela vai fazer, termina esse ano a faculdade, já trabalha na área com criança também. E o Roger Rayane, finalizando a escola, vai para a faculdade, e depois eu vou cuidar do Lucas, né? Ajudar na formação do Lucas, né? Porque eu quero participar em todo o tempo, né? Eu quero passar alguns valores, os princípios. Está ali. Não que eu seja mãe do Lucas, eu sou vó. Mas eu, como vó, eu também quero ajudar a minha filha a instruir, mostrar o caminho certo que deve seguir, ensinando no caminho a qual nós devemos andar e mostrar para as pessoas que é o caminho certo, porque não existe dois caminhos. Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E não existe outro, ainda que seja dolorido, sofrido e complicado, mas vale a pena. Vale. E ser vó, Priscila, é experiência única. É ser feliz e ser renovada a cada amanhecer. Vale muito a pena. Que maravilha. O que você disse é de uma preciosidade muito grande. Eu fui criada por avós. E essa, essa filosofia que você falou agora é maravilhosa, porque um neto que é criado perto dos avós, ele tem muito a agregar. Ele tem amor a mais, aquele carinho a mais, porque é o pai que o que que o pai e a mãe faz? Vai educar, vai brigar. O avô já não tem mais essa coisa para fazer, porque ele já educou o filho, né? Então ele vai dar amor. Ah, vem aqui, ah, não briga com ele não, deixa ele aqui comigo, sabe assim? Então, esse tipo de carinho você vai levar para o resto da vida. Eu lembro coisas que meu avô fez por mim. Eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 37. Então, você leva para a vida. É uma preciosidade muito importante. Então, aqueles que têm a oportunidade de conviver com seus netos e dê o máximo de valor a cada minuto, a cada segundo, porque é precioso. Eu tenho, nossa, até me emociono de novo, mas quem puder, faça, porque vale a pena. Depois o seu neto vai lembrar disso pro resto da vida. Nossa, meu avô foi meu herói. Meu pai foi meu herói. Então isso é extraordinário. Deixa eu tomar uma água para renovar. E eu quero agora, Valéria, que você deixa Deus falar pela tua boca e fale com quem está precisando lá, que a gente sabe que tem hoje em dia muitas pessoas que precisam de uma palavra. Às vezes está passando por uma necessidade, está passando por alguma coisa que é só Deus e Ele que sabe. E como eu sei que você é uma mulher usada por Deus, Ele vai falar pela sua boca. E, e aquele que precisar, agarre nas palavras que saem da boca da Valéria, porque jamais ela vai abrir a boca sendo carne, será espírito. E o Espírito Santo vai usar a boca dela para falar com você que está precisando de uma palavra. Que você não esteja precisando, mas conheça alguém. Transmita esse vídeo. É importante. Falar sobre Deus é falar sobre tudo. É o mais precioso que nós temos na face da terra. Eu não conheço outra preciosidade. Então, agora eu vou te deixar com a palavra. Você olha para esta câmera e deixa o Espírito Santo falar com você. Então, Priscila, é muito importante hoje em dia a gente se apegar.
Mas não se apegar com o vizinho, com um amigo, é importante? Sim, mas a importância maior é se apegar com Deus. Estamos vivendo uns tempos difíceis, momentos difíceis, que cada um está passando por algum deserto. Alguns estão passando por algum problema que olha ou tem olhado e tem falado, para mim não tem mais jeito. Mas quando eu volto a olhar para as escrituras do Senhor, eu vou citar aqui o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro não pode vir de um amigo, meu socorro não pode vir dos médicos, meu socorro não pode vir do juiz e não pode vir do advogado. Mas eu espero o socorro do Senhor, porque se for necessário, Ele vai usar o médico, o juiz, o advogado, o vizinho. Quando se faz necessário, Ele usa quem Ele quer. E nos dias de hoje, nós estamos vendo as pessoas com muita falta de amor para com o próximo. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nos fins o amor de muitos se esfriará. Vão se esfriar. E vão se esfriar com quem? Só com Jesus? Não. Se esfriar com o próximo. Cada um vai doar aquilo que tem. E o que é que eu tenho hoje para doar para alguém? Será que o que eu tenho para doar para vocês e hoje é da parte do Senhor? Será o que eu tenho para doar para vocês e hoje vem do Senhor, é de mim mesmo? Porque se for de mim mesmo, talvez que não vá causar tanto efeito. Mas se for da parte do Senhor, Ele é o Deus que Ele entra na causa e Ele muda a situação. Eu falo para vocês com toda a certeza, com propriedade do que eu vivi e vivo nos dias de hoje. Quando o Senhor entrou na minha vida, Ele mudou aquilo que era impossível para mim. Mas é possível para Ele, porque eu não conheço nada que seja impossível para o Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós procuramos examinar as Escrituras, procuramos entender o que o Senhor quer de nós, Ele vai deixando a gente, é igual uma criança, a gente vai gateando na palavra, na fé, e Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando o caminho. Então é impossível, nos dias de hoje, a gente viver sem Jesus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. É necessário a gente passar por Samaria. Tem momentos, eu acredito, que eu estou falando com pessoas aqui que estão passando por uma Samaria. É uma Samaria da enfermidade, é uma Samaria com o marido, com o esposo. Está passando por alguma Samaria com o filho, algum problema que está olhando e está falando assim, olha, talvez que para você que está falando isso é fácil, mas eu sei por que eu estou passando. Está doendo em mim. Eu quero te falar que eu não sei o que você está passando, realmente, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe, Ele sonda, e Ele procura, Ele sonda os corações, e Ele entende o que eu e você precisamos. E muitas vezes nós estamos passando por essa Samaria. Se faz necessário, no momento eu e você, nós não entendemos, mas lá na frente o Senhor, Ele explica pra gente por que era necessário. Quando Jesus passou por Samaria, havia um propósito, Priscila. E o propósito era ter um encontro com aquela mulher samaritana. E o mais bonito de tudo é que quando Jesus chega na nossa vida, Ele não chega nos acusando. Eu gosto muito da passagem de Zaqueu em Lucas. Vai falar assim, olha, que Zaqueu, ele era um publicano. Ele era um homem que ele não tinha dó nem piedade de ninguém. Mas quando um dia ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. E Zaqueu, ele sai e ele olha aquela multidão e ele fala, eu sou de pequena estatura. Eu quero ver Jesus. Como que eu devo fazer? Nesse dia de hoje, talvez que você esteja se perguntando, se questionando como que deve fazer para ver Jesus. E eu tenho a chave para te ensinar como que se faz. Seja como Zaqueu desse dia de hoje. Larga tudo de lado e sobe. Não importa como que você vai ter que subir. Zaqueu não olhou dificuldade, Priscila. Ele subiu numa figueira brava. Ele era um homem de pequena estatura, a Bíblia relata. Mas quando ele saiu determinado, o milagre aconteceu na vida dele. Porque Zaqueu, ele subiu para ver Jesus.
Ele não conhecia Jesus quando ele subiu na figueira, mas Zaqueu desceu depressa, mas ele desceu transformado, ele desceu diferente, porque Zaqueu já desceu entendendo que Jesus não estava ali para julgá-lo, e sim para salvá-lo, para ajudá-lo. Nos dias de hoje eu quero te pedir, meus amados, não julgue ninguém, porque Jesus não te chamou como juiz, Jesus te chamou para ser amor. E de pregar o evangelho. É para falar do amor, é para falar da benignidade, falar que Jesus é longânimo, que Jesus é fiel. E ele transforma as histórias ruins em histórias felizes. Jesus, ele é especialista de pegar aquilo que o homem olha e fala, não tem mais jeito, e ele mudar o quadro, como ele fez na minha vida. Quando muitos já olhavam e falavam assim, ó, para Valéria não tem mais jeito, acabou, Jesus falava, aí é que vocês se enganam. Eu chego na situação dela e eu vou mudar o quadro. E a vida dela vai ser um testemunho vivo. Porque por onde ela passar, por onde ela estiver, onde ela andar, eu vou usar isso, ela vai usar isso e o meu nome vai ser glorificado. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos. Ela buscou em médico, ela buscou em medicina. A palavra do Senhor relata que ela gastou muito dinheiro com médico. Mas não teve solução, não teve uma cura. Mas um dia a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus o passaria. E ela olhou aquela multidão, eu acredito que ela falou, olha, se me verem nessa situação, eu vou ser julgada de impura. Às vezes nós estamos passando por um problema e a gente fala assim, Jesus, o que é que eu tenho feito de errado? Muitas vezes não é o erro, é o acerto que o Senhor quer de nós. Não é o que nós estamos fazendo de errado. É o nome do Senhor precisa ser glorificado na nossa vida e Ele vai fazer da maneira que Ele quer. E a mulher do fluxo de sangue, ela olhou a multidão, o apertava Jesus, porque por onde Jesus passava, arrastava uma grande multidão. E a mulher do fluxo de sangue, ela teve uma sabedoria. Ela falou, não consigo ir de pé, mas eu vou chegar aos pés do Senhor de joelho. E somente eu tocar. Isso é confiança, isso é fé. Isso é fé. Somente eu tocar, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus parou. Porque não é de pé, é de joelho. Muitas coisas, Priscila, nós não vamos conseguir resolver de pé. Não é na força do nosso braço, é de joelho. A mulher de fluxo de sangue, ela resolveu de joelho. E Jesus parou e falou, e quem me tocou? E ali, como que toca? A multidão te aperta, mestre. Né? Não, eu sei que alguém me tocou. Mas me tocou diferente. Foi um toque, não foi um toque qualquer, foi um toque diferente. Porque sei que de mim saiu virtude. E aquela mulher ali, ela teve que chegar para Jesus e confessar. Porque é impossível a gente descer na presença do Senhor e já não descer. Porque quando nós descemos na presença do Senhor, a gente já desce orando, o Pai é nosso. O Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. E quando nós fazemos essa oração, Priscila, a gente já entende que nós já estamos falando para Ele, Senhor, da casa eu sou o menor, eu sou o mais miserável. Eu sou o que não mereço nada, mas é pela misericórdia do Senhor. É pela misericórdia. Então, quando nós descemos, você vê a história de Zaqueu, Jesus poderia ter falado para ele, Zaqueu, quem é tu? Tu subiste aqui para quê? Eu sei da tua história, eu conheço teu passado. Até ontem tu estava defraudando todo mundo. Até aqueles mesmo que não tinha nem para eles tu defraudasse. Mas Jesus falou para ele, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Isso é um privilégio. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Você ouvir Jesus falando que vai entrar na tua casa e vai transformar, porque onde ele chega, ele transforma. A filha de Jairo já estava morta. E é importante, Priscila, que nos dias de hoje, a gente que confessa a nossa fé, a gente está atento, não sair engolindo qualquer coisa. Tem dúvida? A Bíblia está aí. Tem dúvida? As escrituras estão aí. Examine, analise, vê se realmente o que as pessoas estão passando realmente é aquilo. Não saia comendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa e tomando para si. Né? Porque hoje em dia existe uns evangelhos meio fracos.
Evangelho de prosperidade, evangelho de chave, evangelho de facilidade. Eu não conheço esse. Você pode ser próspero, você pode ter carro, você pode ter casa, porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata e de tudo. Se ele quiser te abençoar, ele vai te abençoar. Mas nós não seguimos essa linha, não pelo que Deus pode fazer por nós. Nós seguimos essa linha porque nós confessamos uma fé e nós sabemos que, além de tudo isso, ele ainda nos garante a vida eterna. Nós estamos preocupados, não é com a herança da terra. Nós temos que se preocuparmos com a herança, com a casa que está preparada. E para entrar lá, não vai ser de qualquer maneira, porque lá não vai entrar bagagem, lá não vai entrar mentira, não vai entrar hipocrisia, não vai entrar adultério, não vai entrar falsidade. E nós sabemos de tudo isso. A casa está preparada, a moradia está preparada, o dono está à porta. Mas para ter acesso à casa, não vai ser bagunçado. O menino rico e Jesus. O menino rico chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já o repreende ele. Bom? Por que chamar o homem de bom? Se bom só existe um, que é o meu pai. Aí o menino fala assim: opa, peraí, né? Eu falo que o cara é bom e ele me repreende? Aí Jesus fala para ele assim: por que você me chama de bom? Ah, porque eu conheço a palavra, conheço os mandamentos, eu vivo isso desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele, Jesus conhece coração, viu, meus amores? Jesus não está preocupado com a aparência, não. Ele está preocupado com uma coisa que até o cardiologista não o conhece. E fala assim, vai lá, vende tudo que tem e vem e segue-me. Jesus não sabia que o menino rico ele não ia vender? Sabia. Porque Jesus nos conhece desde o ventre da mãe. Mas ele queria saber onde estava o meu e o teu coração. Então, quando acontece uma prova na nossa vida, Priscila, é importante a gente se ligar no céu e entender que muitas vezes a herança não é aquilo que nós queremos. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Jesus tinha algo preparado, coisa linda para aquele menino. Mas ele preferiu os bens dele. E ele falou, não, como assim? Porque os mandamentos, todos conhecem. Não roubar, não matar, não adulterar, não levantar falso testemunho, todos conhecem. Exatamente. Todos conhecem os mandamentos. Agora, seguir os mandamentos é que é difícil. E nesse dia de hoje eu quero te perguntar, quem é você na multidão? Você é aquele que está sendo influenciado ou você está na multidão para influenciar? Faça uma análise, pare um pouco e analise. Será que eu estou ajudando com o meu exemplo as famílias? Estou passando um valor que deve ser passado? Ou eu estou falando assim, ó, simplesmente, o mundo está vivendo desta maneira, então vamos todo mundo. Seja diferente. Aonde você trabalhar, aonde você estiver, não seja melhor, porque não existe melhor. Existem seres diferentes. Eu preciso ser diferente todos os dias. O mundo está dizendo que separação é certa, eu tenho que falar que é errado. Porque o que Deus une, o homem não separa. Só o homem com a dureza do coração que pode separar. Mas se conhece a palavra e foi casado, e o Senhor falou, fez uma aliança com o Senhor não pode ser desfeita. Então não se separem. Zele, cuide, ame, tenha paciência. Quando estiver achando que está no limite, respire fundo, vá para o joelho, peça direção para o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Né? Seja sábio. A palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia, ela vai edificar o lar. Aquela que não tem a sabedoria do Senhor, ela vai permitir que destrua. E hoje eu fico muito triste, Priscila, quando eu vejo um casal se separando. Antigamente, por falta de conhecimento, até que eu me alegrava.
mas nos dias de hoje eu acho desnecessário. E é sobre isso. E eu espero que esses que estão aí serviu para mim, serviu para todos que estão aqui na produção. É uma edificação. Ouvir sobre Deus, ouvir sobre a palavra de Deus, ela é edificante, edificou a minha casa. Eu espero que tenha edificado a casa de vocês. E essa foi a Valéria, essa pessoa extraordinária que vocês estão vendo, conhecendo. E quem tem, como eu já falei, quem tem o privilégio de conviver com ela, sabe a preciosidade que é. Porque é uma mulher sábia que está sempre aos pés de Deus e aprendendo e colocando para fora aquilo que aprende e passando adiante. Ela não pega e guarda, ela pega e lança, né? Então é maravilhoso quem convive com a Valéria. Eu espero que vocês tenham gostado demais essa história emocionante, me emocionei. Estou feliz, edificada, maravilhada e eu agradeço imensamente, Valéria, por todo o ensinamento que você deixou para nós. Foi de uma preciosidade muito grande e eu tenho certeza que quem assistir a este podcast vai ter um minutinho para conversar com Deus e se colocar ali aos pés dele, entender o que ele quer, né? Que isso é muito importante. Peço a você que se despeça também e, e depois eu encerro. Peço a você que despeça. Eu quero ser grata, primeiro a Deus e por esta oportunidade. Quero agradecer a você, Priscila, ao Márcio, ao Iago, né, que é a família. E os convidados que estão aqui, que são meus amigos, a Silvia, o Zé, pessoas que eu amo, né, graças a Deus. E ser grata a Deus, porque eu consigo ver Deus em tudo. Em tudo, porque hoje eu vivo fazendo a vontade do Senhor. Eu já não vivo mais a minha vontade. Então, se eu cheguei até aqui, eu sei que eu cheguei até aqui com um propósito. E o propósito é glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. E eu quero agradecer a cada um e falar para vocês que Deus, ele é Deus. Deus, ele é fiel em todo o tempo. E quando você achar que tudo acabou, lembre-se que você não está só. Que Jesus, ele está sempre conosco para nos ajudar, nos abençoar e nos livrar até daquilo que nós achamos que é bom para a nossa vida e muitas vezes não é. Que sejamos sábios, que possamos influenciar outras pessoas, não ser influenciada pelas coisas do mundo, que nós possamos influenciar e influenciar para o bem, passar adiante aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, né? Passar adiante, falar da grandeza de Deus, o que Deus pode fazer, porque se Ele fez na minha casa, Ele fará na vida na casa de cada um. E eu sou muito grata, Priscila, por esta oportunidade. Nós que agradecemos. Peço a vocês que curta, compartilha com aqueles que você tem por perto. E é como eu sempre falo, esse podcast também é para o nome de Deus ser glorificado. É um propósito que eu tenho na minha vida e, e é para isso, é para edificar o nome de Deus, é para ouvir testemunhos como o da Valéria. E Deus é maravilhoso na nossa vida, basta que a gente creia, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, espero que tenham gostado e até a próxima história. Um beijo e tchau!